A Jornada Estoica, Sabedoria através dos tempos. Introdução, abraçando a sabedoria estoica. Em um mundo cheio de incertezas e mudanças constantes, é fácil sentir-se sobrecarregado, perdido ou até impotente. Os desafios que enfrentamos hoje, sejam pessoais, profissionais ou globais, frequentemente nos deixam em busca de um sentido mais profundo e de resiliência. Essa busca não é nova. Por séculos, as pessoas têm recorrido à filosofia em busca de orientação sobre como viver uma boa vida. Entre as muitas escolas de pensamento, o estoicismo se destaca por sua praticidade e sabedoria atemporal. Nascido no caos da Grécia e Roma antigas, o estoicismo nos oferece ferramentas para cultivar paz interior, força e virtude, independentemente das circunstâncias externas. O caminho estoico não é sobre o desapego do mundo, mas sim sobre engajar-se com ele de forma mais plena, com clareza e propósito. Nesta jornada através das vidas de algumas das figuras estoicas mais notáveis da história, você encontrará histórias de coragem, resiliência e sabedoria. Esses indivíduos, homens e mulheres, enfrentaram as mesmas questões fundamentais que enfrentamos hoje. Como devemos responder à adversidade? O que está sob nosso controle? Como podemos viver de acordo com nossos valores mais elevados? Ao ler suas histórias, considere como seus exemplos podem se aplicar à sua própria vida. O estoicismo não é apenas uma filosofia a ser estudada, mas uma forma de vida a ser praticada. Que essas histórias inspirem você a dar o primeiro passo em direção à adoção dos valores estoicos e a encontrar a tranquilidade em meio às tempestades da vida. Zenão de Cítio, o nascimento do estoicismo. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, começou sua jornada após um naufrágio que o deixou na miséria. Em vez de lamentar sua perda, ele vagou até uma livraria em Atenas e leu sobre Sócrates. Inspirado pelo pensamento socrático, Zenão buscou a sabedoria, fundando por fim o estoicismo. Sua resiliência diante da adversidade exemplifica a crença estoica em aceitar o destino e encontrar oportunidades na desventura. Zenão demonstrou o estoicismo ao transformar um evento aparentemente desastroso em uma oportunidade para buscar sabedoria e criar uma nova filosofia que enfatiza a racionalidade e a virtude em detrimento da riqueza externa. Hipátia de Alexandria, razão e virtude em um mundo turbulento. Hipátia, uma renomada filósofa da antiga Alexandria, era um símbolo de pensamento racional e virtude. Apesar de viver em uma época de turbulência religiosa, ela permaneceu comprometida com seus princípios, ensinando a importância da razão e da lógica. Sua trágica morte nas mãos de uma multidão destaca o princípio estoico de que eventos externos estão além do nosso controle. O que importa é manter a integridade e a virtude. O compromisso de Hipátia com a integridade intelectual e sua adesão calma ao pensamento racional diante da oposição violenta exemplificam as virtudes estoicas da sabedoria e da coragem. Epicteto. O poder da perspectiva. Epicteto nasceu escravo e sofreu abusos físicos, mas tornou-se um dos mais influentes filósofos estoicos. Ele ensinava que, embora não possamos controlar os eventos, podemos controlar nossa resposta a eles. Suas famosas palavras, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa, nos lembram que nosso poder reside em nossa perspectiva e não nas circunstâncias externas. Epicteto demonstrou o estoicismo através de sua capacidade de transcender suas circunstâncias, concentrando-se em sua liberdade interior e no controle de sua própria mente, apesar das limitações físicas impostas por sua condição de escravo. Pórcia Catão, coragem e força na adversidade. Pórcia, esposa de Bruto e filha de Catão, o jovem, era conhecida por sua coragem e resolução estoica. Quando suspeitou que seu marido estava envolvido em um complô contra Júlio César, ela demonstrou sua força ao esfaquear-se na coxa para provar que podia suportar a dor e guardar segredos. Suas ações incorporam as virtudes estoicas de coragem e resiliência diante da incerteza. O ato extremo de automutilação de Pórcia, para provar sua determinação, ilustra seu compromisso com os princípios estoicos,
mostrando que ela valorizava a força interior e a fortaleza mental acima da dor física. Marco Aurélio, o imperador filósofo. Como imperador romano, Marco Aurélio enfrentou desafios imensos, de guerras a pragas. Apesar disso, ele praticava o estoicismo diariamente, escrevendo meditações, um diário de seus pensamentos e reflexões. Ele acreditava na importância do dever e da autodisciplina, instando a si mesmo a cumprir suas responsabilidades com uma mente calma, entendendo que tudo é transitório. Seu reinado é um testemunho do ideal estoico de liderar com sabedoria e virtude. Marco Aurélio exemplificou o estoicismo ao manter o foco em seus deveres como imperador, mantendo um senso de calma interior e refletindo sobre a impermanência da vida, o que o ajudou a liderar com justiça e humildade. Júlia Domna, sabedoria e influência no Império Romano. Júlia Domna, esposa do imperador Septímio Severo, era conhecida por seu intelecto e mente filosófica. Ela cercou-se de estudiosos e filósofos, contribuindo para a vida intelectual do império. Apesar das turbulências políticas ao seu redor, Júlia manteve uma calma estoica, entendendo a impermanência do poder e da riqueza. Sua vida reflete a crença estoica na busca pela sabedoria e na resistência da mente. Júlia Domna demonstrou o estoicismo ao cultivar a sabedoria através do diálogo com filósofos e ao manter-se composta e racional em meio às intrigas e incertezas da vida na corte. Sêneca o Jovem, sobre a brevidade da vida. Sêneca, estadista e filósofo, serviu como conselheiro de Nero. Ele escreveu extensivamente sobre a filosofia estoica, particularmente sobre a natureza efêmera do tempo. Em seu ensaio Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca nos lembra que a vida é longa se soubermos usá-la. Ele enfatizou que o tempo é nosso recurso mais precioso, instando-nos a viver de forma proposital e com intenção. Sêneca exemplificou o estoicismo ao concentrar-se na importância de usar o tempo com sabedoria, evitando distrações e vivendo uma vida de acordo com a virtude, em vez de ser consumido pela busca de riqueza ou poder. Arete de Cirene, um legado de virtude. Arete, uma filósofa de Cirene, seguiu os passos de seu pai, Arístipo. Ela foi uma professora e filósofa, conhecida por sua sabedoria e virtude. Os ensinamentos de Arete enfatizavam o autocontrole e a moderação, princípios centrais da filosofia estoica. A obra de sua vida, transmitindo seu conhecimento ao filho Aristipo, o jovem, ilustra o ideal estoico de viver de acordo com a virtude e a razão. Arete demonstrou o estoicismo ao dedicar sua vida ao ensino e ao incorporar as virtudes da sabedoria e da moderação, garantindo que a tradição filosófica que herdou fosse preservada e transmitida. Cleanto, perseverança e o caminho estoico. Cleanto, que sucedeu Zenão como chefe da escola estoica, trabalhava à noite como carregador de água para sustentar seus estudos. Apesar de suas origens humildes, ele se tornou um filósofo respeitado. A história de vida de Cleanto é de perseverança, demonstrando a crença estoica de que a busca pela sabedoria é um esforço de toda a vida, independentemente das circunstâncias de cada um. Cleanto exemplificou o estoicismo através de sua busca implacável pelo conhecimento, mostrando que a verdadeira sabedoria é alcançada não pelo status ou pela riqueza, mas pela dedicação e perseverança diante das dificuldades. A imperatriz Faustina, força e estoicismo na corte imperial. Faustina, a jovem, esposa de Marco Aurélio, era conhecida por sua fortaleza. Apesar dos desafios da vida na corte e das pressões de ser uma imperatriz, ela permaneceu firme e apoiou seu marido. A vida de Faustina ilustra o princípio estoico da força interior e a importância de manter a compostura e a bússola moral diante das pressões externas. Faustina demonstrou o estoicismo ao incorporar as virtudes da resiliência e do apoio, mostrando que a verdadeira força está em manter seus princípios e sua calma, mesmo no ambiente turbulento da corte imperial. Musônio Rufo, o professor estoico. Musônio Rufo, um filósofo estoico romano, acreditava que a filosofia era um guia prático para a vida. Ele ensinava que todos, independentemente do gênero, podiam praticar o estoicismo,
Suas palestras enfatizavam a importância de viver em harmonia com a natureza, a autodisciplina e a busca pela virtude. Os ensinamentos de Musônio nos lembram que o estoicismo é uma filosofia de ação, destinada a ser vivida diariamente. Musônio Rufo demonstrou o estoicismo ao ensinar que a filosofia não é meramente um exercício intelectual, mas uma forma de vida que requer prática e aplicação consistentes, independentemente do status social ou do gênero. Fânia, desafiante em nome da filosofia. Fânia, uma mulher estoica, desafiou o imperador Domiciano quando foi exilada por apoiar o filósofo Trásia Peto. Apesar do risco, ela levou consigo os escritos de Trásia, preservando sua obra para as gerações futuras. A coragem de Fânia diante da opressão exemplifica a virtude estoica de manter-se firme em seus princípios, mesmo sob ameaça de punição. Fânia demonstrou o estoicismo ao mostrar um compromisso inabalável com a preservação dos ensinamentos filosóficos, mesmo com grande risco pessoal, encarnando a crença estoica na importância de manter a integridade e proteger a verdade. Crisipo, o fundamento intelectual. Crisipo, o terceiro chefe da escola estoica, é creditado por sistematizar a filosofia estoica. Seus escritos abordaram lógica, ética e física, estabelecendo as bases para o estoicismo como um sistema filosófico abrangente. O rigor intelectual de Crisipo reflete o compromisso estoico de entender o mundo através da razão e viver em conformidade com a natureza. Crisipo demonstrou o estoicismo através de sua busca incessante por conhecimento e de seu compromisso em desenvolver um sistema filosófico coerente, o que garantiu que o estoicismo pudesse ser compreendido e praticado pelas gerações futuras. Elvídia, a mãe estoica. Elvídia, esposa do filósofo estoico Elvídio Prisco, era conhecida por sua força e resistência estoica. Quando seu marido foi executado por se opor ao imperador Vespasiano, Elvídia se recusou a demonstrar tristeza em público, demonstrando seu compromisso com os princípios estoicos. Sua compostura sob pressão reflete o ideal estoico de controlar as emoções e permanecer fiel à virtude diante da perda. Elvídia demonstrou o estoicismo ao manter sua compostura emocional e seu compromisso com a virtude diante de uma perda pessoal profunda, mostrando que a verdadeira força está no domínio das emoções. Catão, o jovem, a personificação da integridade estoica. Catão, o jovem, um estadista romano, era renomado por seu compromisso inabalável com os princípios estoicos. Ele se opôs à ascensão de Júlio César ao poder, acreditando nas virtudes da República. Mesmo quando enfrentou a derrota, Catão escolheu tirar a própria vida, em vez de comprometer suas crenças. Suas ações exemplificam o compromisso estoico com a integridade e a crença de que algumas coisas, como a virtude, valem mais do que a vida. Catão demonstrou o estoicismo ao escolher a morte em vez da desonra, mostrando que ele valorizava a integridade e a virtude acima de tudo, mesmo ao custo final. Hortência, a filha do orador. Hortência, filha do famoso orador Quinto Hortêncio, tornou-se um símbolo de coragem estoica quando se pronunciou contra a imposição de impostos sobre as mulheres romanas para financiar uma guerra. Em seu discurso, ela defendeu a justiça e a equidade, refletindo os valores estoicos de sabedoria, coragem e justiça. A ousadia de Hortência em enfrentar o poder ilustra a crença estoica na importância de falar a verdade ao poder. Hortência demonstrou o estoicismo ao se levantar corajosamente em defesa da justiça, usando sua voz para desafiar a autoridade e exigir equidade, incorporando os princípios estoicos de coragem e virtude. Diógenes de Babilônia, a expansão do estoicismo. Diógenes da Babilônia foi fundamental na expansão do estoicismo além da Grécia. Ele viajou para Roma, onde ensinou os princípios do estoicismo a um novo público. Seu trabalho ajudou a estabelecer o estoicismo como uma escola filosófica importante no mundo romano. Os esforços de Diógenes demonstram o compromisso estoico com a disseminação da sabedoria e a ampliação do alcance do pensamento filosófico. Diógenes demonstrou o estoicismo ao dedicar sua vida ao ensino e à disseminação da filosofia estoica,
mostrando que a busca pela sabedoria e pelo aprimoramento da sociedade através da educação filosófica são valores estoicos centrais. Aspásia de Mileto, sabedoria na esfera pública. Aspásia, embora não fosse uma filósofa estoica, foi uma figura significativa na vida intelectual da antiga Atenas. Como companheira de Péricles, ela se envolveu com muitos filósofos e pensadores. Sua vida, marcada por intelecto e influência, destaca a crença estoica no poder da sabedoria e da razão na vida pública. O legado de Aspásia é um lembrete da importância do discurso reflexivo e do engajamento intelectual. Aspásia demonstrou o estoicismo ao promover o diálogo intelectual e encorajar o uso da razão nos assuntos públicos, incorporando a crença estoica de que a sabedoria e o discurso racional são vitais para uma sociedade justa. Gaio Musônio Rufo, o estoico prático. Gaio Musônio Rufo, um filósofo romano, era conhecido por sua abordagem prática do estoicismo. Ele ensinava que a filosofia deveria ser vivida, não apenas estudada. Seus ensinamentos enfatizavam a importância do autocontrole, da frugalidade e da busca pela virtude. A vida e a obra de Musônio Rufo nos lembram que o estoicismo é uma filosofia de ação, que orienta como vivemos diariamente. Musônio Rufo demonstrou o estoicismo ao viver os ideais estoicos de moderação, autodisciplina e sabedoria prática, mostrando que o estoicismo é um modo de vida que deve ser praticado diariamente, não apenas estudado. Hipátia, uma mártir pela razão. Voltando a Hipátia, sua vida e morte destacam a interseção trágica entre filosofia e política. Como professora e filósofa, ela manteve-se firme em suas crenças em uma época de grande turbulência. Seu assassinato brutal serve como um lembrete claro do entendimento estoico de que não podemos controlar os eventos externos, mas devemos permanecer fiéis aos nossos princípios, mesmo diante da morte. Hipátia demonstrou o estoicismo ao permanecer firme em seu compromisso com a razão e a verdade, mesmo ao custo de sua vida, incorporando as virtudes estoicas da sabedoria, coragem e integridade. Conclusão: um chamado à ação estoica. Ao concluir esta exploração da sabedoria estoica através das vidas dessas figuras históricas, é importante refletir sobre os fios condutores que as unem. Quer enfrentando perda, dificuldades, turbulências políticas ou adversidade pessoal, cada um desses indivíduos demonstrou um compromisso inabalável com os princípios estoicos. Eles entenderam que, embora não possamos controlar os eventos que nos acometem, podemos controlar como respondemos a eles. O estoicismo nos ensina que a essência de uma vida boa reside em viver de acordo com a virtude, abraçando o que está sob nosso controle e deixando de lado o que não está. Essa filosofia exige coragem, sabedoria, justiça e temperança, virtudes que permanecem tão relevantes hoje quanto eram no mundo antigo. Agora é sua vez. As histórias de Zenão, Hipátia, Epicteto e outros oferecem lições valiosas, mas o verdadeiro poder do estoicismo reside em sua aplicação. À medida que você navega pelos seus próprios desafios e decisões, pergunte a si mesmo: como posso aplicar esses princípios estoicos à minha vida? Que passos posso dar para cultivar paz interior e resiliência? Como posso contribuir para o bem-estar dos outros enquanto permaneço fiel aos meus valores? Ao integrar práticas estoicas em sua rotina diária, seja através da escrita, da reflexão ou simplesmente vivendo de forma consciente, você pode começar a transformar sua perspectiva e sua vida. O estoicismo não é uma filosofia distante e abstrata. É um guia prático para viver bem em um mundo imperfeito. Deixe que a sabedoria dos estoicos guie você em sua jornada. Enfrente os desafios que estão por vir com a mesma coragem e determinação que essas figuras tiveram, e você descobrirá que, mesmo diante da adversidade, você tem a força para viver uma vida com propósito e virtude.